Obrigada, presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer muitíssimo a iniciativa de trazer a nossa ministra aqui nesta Assembleia Legislativa. Agradecer muitíssimo, ministra, a sua presença, muito, mas muito mesmo importante que a senhora esteja aqui. Aqui as mulheres enfrentam muitas dificuldades, como também no resto do Brasil, então nos honra muito a presença da senhora. Quero aqui cumprimentar todo, em nome da senhora, se me permite o presidente também, todas as mulheres importantes e valorosas que compõem essa mesa, cumprimentá-la através da senhora, todo o dispositivo da mesa. Também citar, não poderia deixar de fazê-lo, o nosso pré-candidato a prefeito de Cuiabá, Lúdio Cabral, nosso companheiro que ali está mais uma vez fazendo parte desse dispositivo. Cumprimentar a todas, especialmente as mulheres, e também cumprimentar, obviamente, os homens que estão aqui. Bom, a minha fala neste evento não poderia ser outra. Eu digo sempre que a violência contra a mulher, ela tem uma causa. E a causa não é absolutamente uma causa individual. A causa da violência contra a mulher é a estrutura desigual no acesso ao poder que nós temos. E a opressão contra as mulheres é a forma de opressão mais antiga inventada pela humanidade. A opressão de gênero é um tipo de opressão que antecede o próprio capitalismo. Portanto, a violência contra a mulher, ela vai existir enquanto durar o domínio dos homens nos espaços de poder, enquanto forem os homens, ministra, o único protagonista do poder, enquanto as mulheres não tiverem paridade dos assentos em todos os legislativos do Brasil, desde as câmaras municipais ao Congresso Nacional. Mulheres não são objetos do desejo dos homens e nem podem, todas nós, performar um script de feminilidade que nós não temos. Nós, mulheres, somos diferentes e, portanto, nós precisamos expressar essa nossa diferença nos espaços do poder. E é exatamente a nossa ausência nesses espaços que tem permitido e autorizado os homens a seguirem o projeto de dominação do poder e a impedirem as mulheres de ocuparem esses espaços. Nós temos um grande desafio, nós mulheres, para que nós possamos de fato nos unir contra a violência. É a diferença dos projetos de poder e as divisões que nos separam. Nós mulheres, como bem disse a nossa senadora aqui, precisamos ter um espírito de corpo, precisamos reagir a toda forma de violência, independente se a mulher que sofre a violência, ela é uma mulher de direita, ela é uma mulher de esquerda, ela é do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, ou ela é da União Brasil ou do PL. Toda violência contra a mulher é condenável e não podemos aceitar. E aí eu quero dizer, eu tenho sofrido violência política de gênero na Câmara dos Vereadores como nunca imaginei. Sou Edna Sampaio, sou filha de Lídio Estevão de Almeida e de Noêmia Eva de Sales, trabalhadores, pessoas que viveram a sua vida inteira no interior de uma sociedade marginalizada, violenta aos mais pobres. Tive a experiência de um lar violento, ministra, porque meu pai, como tantos pais em famílias de gente pobre e preta dessa cidade, foi vítima de uma doença que até hoje faz suas outras vítimas, que é o alcoolismo. Muitas vezes na minha casa, na minha infância, eu tive que ser mais forte do que uma criança para proteger minha mãe da violência doméstica. Cresci e me tornei uma mulher. E me orgulho muito da mulher que eu sou. Me tornei uma mulher forte, a primeira mulher da minha família a acessar o ensino superior, a fazer um mestrado e a fazer um doutorado. Sou professora de uma universidade há 30 anos. E este ano, que eu completo 30 anos, dia 7 de março, pedi a minha aposentadoria. Saí de casa, ministra, há muito tempo, desde que compreendi que a minha condição individual não era só minha, era de todos aqueles e aquelas que se encontram na condição de classe trabalhadora
e impedidos de acessar a mobilidade social que nos tira da miséria, que nos tira da pobreza e que nos tira da violência, que é o cotidiano das pessoas pretas nesse estado e nesse Brasil. Pois bem, me tornei, pela minha história e trajetória de luta por direitos humanos desde os meus 16 anos, de liderança sindical desde que comecei a ser professora na Universidade Estadual do Mato Grosso, construí uma história política nesse estado. Fui candidata a deputada federal em 2018, entendendo que naquele momento, todos aqueles, especialmente aquelas, que compreendiam a gravidade da derrubada da presidenta Dilma, da prisão do presidente Lula, não poderia ficar escondido, não poderia ficar no conforto das suas vidas. Era preciso trazer os nossos quadros à frente e me senti convocada pela prisão do presidente Lula, pelas falas do presidente Lula, e me coloquei em marcha para ser também as pernas do presidente Lula, a voz do presidente Lula, ocupando um espaço que até aquele momento eu nunca havia ocupado. Fui dentro da chapa, uma chapa pesada, uma chapa com muitas pessoas, com muita capacidade de obter votos. Fui uma das pessoas que teve 2 dígitos de voto, mais de 23 mil votos no estado do Mato Grosso, ficando como suplente daquela chapa. Foi a primeira vez que eu me apresentei. Depois disso, fui convencida a ser candidata a vereadora e fui a mulher mais bem votada em Cuiabá, assumindo então uma cadeira na Câmara Municipal de Cuiabá. Desde que entrei naquela casa, ministra, eu não tive 1 ano sequer de paz, porque o tempo inteiro a violência se debruçou contra mim. No início, eu tentei ignorar. Tentei dizer que estava tudo bem, que não havia problema nenhum, que eu tinha que superar, porque afinal de contas eu não estava ali para falar só sobre as mulheres, eu estava ali para falar sobre muitos outros temas com os quais eu tenho capacidade e qualidade para debater, porque afinal de contas eu sou também, além de professora, gestora governamental, com muitos anos de experiência na administração pública e no planejamento governamental. Porém, ministra, a partir do momento em que eu fui candidata a deputada estadual em 2022, não cessou mais as perseguições dos homens naquela casa contra mim. Não cessou mais as perseguições para tirar o meu mandato. No dia 6/6 de 2023, eu fiz um protocolo na Polícia Federal para investigar um vereador na casa que começou incessantemente uma perseguição de esculacho, de esculhambação, de xingamento, de constrangimento a mim na Câmara Municipal, tudo transmitido pela rede de internet. Em dezembro de 2023, a Polícia Federal não encontrou nenhuma razão para seguir com a investigação e arquivou o meu pedido. Em 30 de março de 2023, ministra, eu tive um processo de cassação do meu mandato aberto na Câmara Municipal de Cuiabá, sem a menor fundamentação. E mais de 5.000 matérias foram publicadas em Cuiabá, no Mato Grosso, me colocando como a vereadora da rachadinha, me colocando como a última das pessoas na política, fazendo comigo o que fazem diariamente contra os corpos negros, atribuindo crime, atribuindo falta de moral, atribuindo violência, atribuindo os estereótipos que são atravessados pelo discurso racista que está, lamentavelmente, também nas pessoas negras, como está nas pessoas brancas. Por que misoginia? Porque machismo e racismo são estruturas mentais. E como diria Paulo Freire, os opressores não teriam tanto sucesso se os oprimidos não colaborassem para a opressão que está estabelecida para nós, contra a nossa vida. Em 22/8 de 2023, o processo de cassação contra mim foi suspenso pela Justiça, porque a comissão sequer seguia o rito do regimento interno da casa e negou a mim, ministra, o direito de ter arrolado as minhas testemunhas, a minha defesa.
em 11/10/2023, ainda que tivessem perdido o prazo decadencial, ou que não era possível fazer uma votação depois do prazo, o presidente da Câmara fez questão de fazer a sessão de cassação do meu mandato, onde houve um consenso para essa cassação, numa data que já não poderia mais fazê-lo, ao arrepio da lei, ao arrepio de qualquer princípio constitucional que me garantisse a defesa. No dia 22/11/2023, eu retornei, por decisão da Justiça, ao cargo de vereadora. A partir do dia 11/2, ministra, eu não tinha recebido até então nenhum salário de vereadora, porque eu optei por trabalhar na Câmara como vereadora em dedicação exclusiva, recebendo o salário que eu tinha antes de ser vereadora. Quando voltei da cassação, solicitei meu salário de vereadora. Não pagaram até hoje. São 4 vereadores ali que, como eu, são servidores públicos. Sequer o processo dos vereadores que recebem salário de vereadores e também das suas carreiras iniciais foram me entregues. Portanto, mais uma violência financeira, uma violência que me impede de acessar algo que os outros vereadores têm. E sabe o que a Câmara fez, ministra? Passou, então, a alimentar a imprensa, dizendo que Edna Sampaio ia receber um salário de mais de 100 mil reais. Afinal de contas, uma mulher e uma mulher negra tem a obrigação de ser pobre, tem a obrigação de ser inferior, tem a obrigação de ficar numa condição de subalternidade, porque uma mulher como eu não pode existir para o racismo e para a misoginia instaladas e que atravessam, infelizmente, a sociedade que nós vivemos. Fizeram litigância de má fé, um parecer infundado, baseado em nenhuma legalidade da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Cuiabá, me negando um direito líquido e certo que os outros homens daquela casa têm, mas eu não tenho. Novamente, ministra, quando retomamos a sessão, esse ano legislativo, já de volta por ação de justiça no cargo, de novo o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá abre um outro processo de cassação do meu mandato, com base exatamente nos mesmos termos do processo do ano passado, que sequer foi transitado e julgado, porque o Tribunal de Justiça ainda não deu o parecer final para a conclusão do processo. Essa é a realidade que eu tenho vivido na Câmara Municipal de Cuiabá. De novo, à frente de um outro processo, à frente não, sendo acusada novamente pelas mesmas coisas, sem que se tenha em mente qualquer princípio legal, sem que se tenha em mente nenhuma lei que possa me proteger, nenhuma lei, e usam as instituições para fazer a minha perseguição política, para impedir que o meu mandato funcione. Neste ano, que é um ano eleitoral, eu decidi, ministra, não fazer mais nada, a não ser me defender dessa infâmia que arrumaram contra mim, a não ser me defender dessa violência atroz que para mim é inadmissível e eu não vou aceitar. Quero dizer que eu sou uma trabalhadora, sou uma professora, que fiz meu mestrado com 3 filhos pequenos, que tive que enfrentar uma banca de mestrado que é também machista. Fui reprovada em uma prova porque levei a minha filha amamentando para fazer a prova e não acreditaram que eu pudesse dar conta. Tive que fazer uma outra seleção e dessa vez eu tive que esconder minha filha para poder chegar lá e dizer que eu estava nas mesmas condições que qualquer outra pessoa ali para terminar meu mestrado. Fui a primeira a terminar meu mestrado, mesmo tendo 3 filhos. Fiz meu doutorado deixando meus filhos com meu marido aqui e concluí meu doutorado. É a primeira vez que eu tenho um mandato parlamentar. E esse homem que me persegue é nada mais, nada menos que o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, que foi acusado em 2016 de pedofilia,
de ter abusado da sua enteada e que foi preso por isso e ficou cerca de 30 dias preso. E o que aconteceu com ele, ministra? Foi arquivado o processo, sem nenhum acordo, sem nenhuma apreciação do juiz. Por 2 vezes esse presidente da Câmara Municipal de Cuiabá foi processado por compra de votos. E eu pergunto para vocês, o que aconteceu com ele? Teve algum pedido de abertura de comissão processante para cassação do seu mandato na Câmara Municipal de Cuiabá? Nunca, nenhum. E esses crimes todos foram cometidos durante o tempo em que ele ocupa um cargo público. Eu não posso, em absoluto, deixar de aproveitar essa oportunidade, ministra. E estou aqui para fazer um protocolo com a senhora de todo o processo, a uma parte dele, a última parte dele, porque tem muito mais, para que a senhora tome conhecimento. Já estive no Ministério das Mulheres, já estive no Ministério de Direitos Humanos, já estive com a senhora em Brasília em 2023, em março, quando comemorávamos o Dia Internacional da Mulher. Já relatei tudo isso que está acontecendo comigo. Eu só posso confiar no nosso governo, que a gente fez tanto aqui, num estado que teve 65% de voto para Bolsonaro, em que foi perigoso para nós nos levantarmos aqui para defender o nome do presidente Lula. Uma coisa que eu sempre fiz, só me resta acreditar que esse governo não vai permitir que mulheres como eu possam ser afastadas da política. Coragem eu tenho e tenho muita e tenho demais até. Eu temo pela minha vida. Eu temo pela minha segurança. Porque agora mesmo eu apresentei na semana passada um pedido de cassação do vereador Chico 2000 por violência política de gênero. E novamente um consenso naquela Câmara, que mais parece um sindicato de vereadores do que propriamente uma casa legislativa destinada a discutir os problemas reais da população e tirar posições dignas de verdadeiros representantes do povo. Por isso, ministra, quero pedir à senhora e a todos os presentes, ao deputado Lúdio e ao deputado Barranco, que nos apoie, porque não é mais possível que um problema dessa magnitude seja tratada por muita gente como um problema de um indivíduo, como um problema da Edna Sampaio. Eu sei me cuidar muito bem. Eu sei me virar muito bem. Eu transformei a minha vida por meus próprios esforços. Mas agora que eu encontro de novo com a violência política de gênero, eu vou dizer para a senhora, ministra, eu conheço a violência doméstica. E eu vou dizer para vocês, a violência política de gênero não é diferente da violência doméstica. A violência política de gênero é a mesma coisa da violência doméstica. A diferença são os laços que as mulheres estabelecem com esses homens. São os laços e a forma pela qual as mulheres são violentadas. Nós não podemos mais ter uma lei frouxa. Nós não podemos mais ter um judiciário que não entenda e que não ouve as mulheres. Nós não podemos mais ser as últimas a sermos ouvidas. Como se o judiciário, feito por homens, pudesse ele dizer o que está acontecendo e o que nós estamos falando não tem importância. Eu clamo à senhora, ministra, que leve ao Ministério de Direitos Humanos, que leve ao Ministério das Mulheres, que converse com o Ministério da Justiça. Violência contra a mulher é crime e quando ela acontece no espaço da política, é uma forma de autorizar todos os homens dos espaços domésticos e em todos os espaços a violarem as mulheres. Porque a razão da violência é o poder. É o poder. O que querem é evitar que mulheres autônomas, mulheres donas de si, mulheres que têm projetos políticos, mulheres que falam por si, mulheres que constroem politicamente, ocupem a política. E eu não vou admitir isso. Eu estou em pé e não há homem que vai me derrubar. Porque nós não estamos sozinhos, nós temos um mandato e temos uma ação contra o vereador Chico 2000, que já conta agora com quase 200 assinaturas de mulheres, porque nós não aceitamos a violência contra a mulher. Muito obrigada. Posso deixar de dizer, ministra? Eu trouxe até meu remédio para dormir, tive que ir no psiquiatra. Eu estou deprimida, tomando remédios. Portanto, todas as configurações, os 5 tipos de violências classificados na violência contra a mulher, são manifestações que eu apresento e que, para poder dizer, não é diferente a violência no espaço político da violência que as mulheres sofrem em casa. E nós não podemos admitir.